Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 30 para vocês do 7º ano. Então, pessoal, hoje nós vamos conhecer uma modalidade, um esporte chamado polo equestre ou polo. Equestre, gente, vem de equino. Então são esportes onde as pessoas elas utilizam os cavalos, elas fazem esportes em cima montando um cavalo, né? Bem, gente, nós vamos hoje conhecer um pouquinho das suas regras, da sua história e algumas características dessa modalidade. Embarque em mais uma aula sobre a história dos esportes. Bem, existem outros esportes que nós podemos chamar de polo. Tem o polo aquático, que é muito famoso, né? Mas o original é esse daí, o polo equestre, ou conhecido também como polo. Ele é um esporte que se joga a cavalo, no qual 4 jogadores por equipe enfrentam-se golpeando uma pequena bola de plástico de madeira, né? Ou de madeira, com um taco longo, com o objetivo de marcar gols contra a equipe adversária. Então, temos aqui mais um esporte de invasão. É uma característica de esportes como o do futebol, do handebol, do basquete, né? E até de algumas brincadeiras, como um rouba-bandeira, por exemplo. Bem, os jogos eles são disputados em tempo de 7 minutos e meio, denominados chukkers. Ocasionalmente denominados, devido à má interpretação do som escutado pelo sotaque padrão do Reino Unido. Aqui a gente vê uma foto de um cavaleiro, realizando uma tacada. De onde surgiu esse esporte? Qual que é a história desse esporte? Bem, gente, a origem da prática do polo ainda não é bem definida, apesar de as evidências apontarem que ele tenha sido praticado primeiramente na Ásia. Existem relatos de que cavaleiros da China e da Ásia Central, séculos antes de Cristo, também se dedicavam à prática do polo bem rudimentar, que seria um passatempo entre nobres califas, sultões e imperadores. Lógico, pessoal? Então ele tem que ter pelo menos a posse de vários cavalos e provavelmente sempre foi um custo, O polo teria sido introduzido no Egito, na Grécia e na Índia pelos persas. O campo de polo, ou Maidan, como eram chamados, eles tinham 500 metros de extensão. As traves eram pedras e as bolas, esferas de osso. Os primeiros ocidentais a praticarem esse esporte, o polo, foram soldados e civis ingleses que se encontravam na Índia no período da sua colonização. Os ingleses aprenderam a jogar polo em Manipur. Manipur é um pequeno estado entre Assam e a Birmânia. Bem, Birmânia eu conheço como um país, pessoal. E aqui a gente vê também uma foto de um pessoal hindu, bem, eles são morenos, provavelmente eles eram indianos naquela época, E os cavalos aqui são pequenos, Vamos ver aqui um pouquinho essa condição aqui. Olha, eles estão todos descalços e com algumas roupas tradicionais da região. Em 1859 foi criado o primeiro clube de polo, The Retreat of Silchar. Ele foi formado pelo capitão Robert Stewart, conhecido como o pai do polo moderno. Interessante, tem um cantor chamado Rod Stewart, então não vamos confundir, pessoal? Inclusive, até mesmo para fazer a pesquisa, eu acabei encontrando muitas fotos desse cantor. Então, vamos colocar o nome correto, caso a gente precise fazer alguma pesquisa sobre esse personagem dessa modalidade, desse esporte. Bem, gente, por volta de 1870, o polo já era muito praticado na Índia Britânica, para a qual utilizavam pequenos pôneis que não mediam mais do que 1,27 m. A notícia não demorou a chegar, e a Inglaterra e os oficiais britânicos eles começaram a praticar essa modalidade, apelidando-a de hóquei a cavalo. Bem, caso alguém lembre, caso alguém conheça, o hóquei também é bem parecido, Existe o hóquei sobre patins, existe o hóquei no gelo, e eles também têm que movimentar uma bola com taco. Então eles encontraram uma certa semelhança e acabaram apelidando esse esporte de hóquei sobre cavalo.
Em 1873, tá, tem lugar o primeiro jogo de polo oficial na Inglaterra. Então, ó, muitos anos depois, né? Tendo sido criado também, nessa altura, o primeiro clube de polo, o Hurlingham. Foi nesse clube que se estabeleceu o Regulamento Mundial de Polo. A modalidade ela foi tornando-se cada vez mais popular ao redor do planeta, principalmente na Argentina, ó, também lá para baixo, lá no finalzinho da América do Sul, né? E ele conquistou muitos adeptos devido às condições topográficas e climatéricas para sua prática. É nesse país que se produzem os melhores cavalos para esse esporte e onde se encontram os melhores jogadores do mundo. E aqui uma imagem de um taco de polo. Ele tem até uma alça, provavelmente para manter, né? Caso a pessoa perca o controle, o contato, pelo menos ele se mantém com o taco, né? Atualmente, o polo é praticado com regularidade em mais de 50 países. Uau, é bastante, né? Tais como Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Brasil, Irlanda, Portugal, entre muitos outros. E aqui também, né, um momento de jogo, onde os cavalos, os jogadores estão um próximos do outro. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o jogo. Como que esse jogo é realizado? Bem, gente, o principal objetivo do polo é conseguir marcar o maior número de gols em comparação ao seu adversário, acertando uma bola de 8 centímetros de diâmetro com um taco de 50 a 54 polegadas de comprimento. Isso dá aproximadamente 1,4 metros, né? 1,40 m. E fazendo entrar essa bola numa baliza com 7 metros de largura. As medidas de um campo de polo são de 275 por 180 metros. E os cavalos utilizados, eles caracterizam-se por ter uma altura que varia entre 1,52 né, e 1,60. A bola para jogar polo é branca e feita de madeira ou de plástico. Aqui eu tenho uma imagem de uma bola de polo, né? E nós vamos reparar que eles são cavalos não grandes, eles são cavalos pequenos. Eu imagino que seja porque um cavalo de corrida, em algum esporte, ele precisa dar passadas largas, né? E no polo é um pouquinho diferente, eles precisam de velocidade, mas eles precisam também de muita agilidade, eles precisam de paradas bruscas, fazendo curva, como os nossos esportes de invasão. Então, provavelmente os cavalos menores eles devem favorecer uma agilidade maior, né, para a dinâmica desse jogo. O jogo é disputado por duas equipes com 4 elementos cada. Esses elementos, atletas, eles encontram-se numerados de acordo com a posição que ocupam no campo, sendo o número 1 e o número 2 atacantes, número 3 meio e o número 4 o defensor. Um jogo de polo dura pouco menos de 1 hora e é dividido por períodos chamados chukas. Conforme o nível de jogo, podem se variar de 4 a 6 chukas por partida. Cada chuka tem duração de 7 minutos e meio, né? Ou 7 minutos e 50, e ele é feito de um intervalo de 3 minutos entre os chukas. Na metade da partida é feita uma pausa de 5 minutos. E aqui a gente vê que depois de um atacado, esse taco aí, provavelmente ele deve ter uma certa flexibilidade, né, pessoal? A gente vê que o taco está curvado aqui. Os cavalos devem ser trocados a cada tempo, né, a cada chuca, e só podem ser utilizados 2 vezes no mesmo jogo, podendo ser eliminados durante a partida se a sua condição física for julgada insatisfatória num dos controles veterinários que ocorrem durante a prova. Muito bom, né, gente? Vamos preservar aí a saúde dos animais e dos atletas também. Os jogos são controlados por 2 juízes montados a cavalo e um árbitro que permanece fora do campo. E ele é consultado pelos anteriores, né, no caso de alguma dúvida. Os jogadores são avaliados e classificados por handicaps, numa escala de 2 a 10, sendo menos 2 a 10,
sendo -2 o iniciante e 10 um jogador perfeito. Jogadores com handicap igual ou superior a 2 são considerados profissionais. Esta avaliação não é atribuída de jogo para jogo, mas sim no final de cada época ou temporada. O polo ele tem uma particularidade que o diferencia dos outros esportes, que consiste no fato de que as equipes tendem de mudar de campo e, consequentemente, de baliza ou de gol, a cada gol que marcam. Isso acontece para que nenhuma das equipes seja beneficiada pelo estado do campo ou por condições atmosféricas. Provavelmente pelo vento, por causa do vento, Essa modalidade ela é regida internacionalmente pela Federação Internacional de Polo e representada no Brasil pela Confederação Brasileira de Polo. Esse aqui, pessoal, é o logotipo da Federação Internacional, tá? Vamos ouvir agora algumas curiosidades sobre esse esporte. O primeiro clube de polo foi criado em 1859 em Assam, na Índia. Em 1886, Inglaterra e Estados Unidos defrontam-se pela primeira vez no troféu Winchester Club, onde a Alemanha ganhou o torneio. E aqui mais uma foto de uma ilustração de jogadores de polo da Índia, no polo antigo. O polo esteve presente em 5 Jogos Olímpicos, em 1900, 1908, 1920, 1924 e 1936. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, e de Berlim, em 1936, a medalha de ouro foi alcançada pela seleção argentina. O polo esteve presente nos Jogos Pan-Americanos de 1951, em Buenos Aires. Na ocasião, a seleção argentina conquistou o ouro. O primeiro campeonato do mundo de polo foi realizado em 1987. Agora, gente, trouxe para vocês, uma breve reportagem com trechos de um jogo entre o Brasil e a Argentina. Aí a gente pode conhecer um pouquinho mais da dinâmica desse jogo e ver também alguns dos atletas que participaram desse jogo. No canal, Brasil ganhou desse jogo, tá, pessoal? Cliquem no título que vocês vão poder acessar esse vídeo. E para concluir a nossa aula, eu quero dizer que o polo ele é um esporte para poucos. Os custos maiores do que o golfe, por exemplo. E mesmo assim, possui um ótimo público e uma audiência. Quem sabe ele volte a ser esporte olímpico no futuro. O que você acha sobre isso, gente? Vocês são a favor da entrada no esporte tão restrito, com tão poucos participantes, talvez? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.